mais uma vez. Hoje a gente tem um tema bem interessante para tratar. Eu quero falar um pouquinho sobre relacionamentos com vocês. Mas antes eu quero orar, pedir a bênção de Deus sobre esse tempo. Vamos orar juntos e aí que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai, porque estamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe. E obrigado pela Tua palavra, que nos instrui. E pedimos que o Senhor fale conosco, por meio da exposição da Tua palavra, sobre o Teu Espírito, a transformar o nosso caráter, de maneira que sejamos mais parecidos com o Teu Filho, de maneira que Cristo seja visto em nós através das nossas ações, através do nosso linguajar, através dos nossos relacionamentos. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem está namorando aí? Tem alguém namorando aí? Eu namoro bastante. Quem namora aí? Quem tá de guerra aí? Sabe o que é o guerra? Um sinal de uma expressão nova que é das antigas. Isso aqui é do meu tempo, tá? O pessoal não vai entender. Tá de guerra assim, tá e não tá, sabe? Tá considerando. Meu pai dizia no passado que tá revendo o contrato. Tá vendo aí como é que são as cláusulas do contrato. Tá apaixonado. Quem tá apaixonado aí? Pode falar, não é pecado não falar que tá apaixonado. É que às vezes falar isso na igreja é pecado, né? Você fala, nossa, falar na igreja que eu estou apaixonado é coisa feia, né? Gente, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre relacionamentos, especialmente porque eu tenho percebido nos nossos dias, a gente vive uma era digital, a gente vive uma revolução digital nos nossos dias e a gente meio que desaprendeu a se relacionar. De novo, não estou dizendo que ter Facebook e essas coisas todas são ruins, é coisa do demônio de maneira alguma. Eu tenho, você pode me acompanhar nas redes sociais. O que eu estou querendo dizer é que os relacionamentos, a nossa vida, por ter se tornado cada vez mais virtual, a gente meio que desaprendeu, né, a conversar com as pessoas, né? A gente prefere mandar o WhatsApp do que trocar uma ideia, sentar com uma pessoa no café na Starbucks para saber, e aí, como é que você está? Qual é que é? E a facul? E a vida? E o namorado? E o seu crush, né? Como é que tá? O boy magia? A gente não faz mais isso, a gente não sabe mais trocar ideia. Não é à toa que o pessoal falou, outro dia eu vi uma menina, acho que ela devia estar meio frustrada, não apareceu na minha timeline lá, ela terminou o namoro, aí ela entrou, aí eu olhei assim, ela começou a postar um monte de coisa assim, de relacionamento e não sei o quê, e aí de repente ela começou a desabafar, né? Todo mundo desabafa no Facebook, agora o Facebook virou psicoterapia. E aí a menina desabafando no Facebook, dizendo que o namorado tinha terminado com ela por WhatsApp. Olha o naipe, onde a gente chegou. O cara não tem mais nem coragem de dispensar a menina olhando no olho dela. Vai no WhatsApp mesmo e termina um relacionamento via WhatsApp. E aí por causa disso a gente não sabe mais se relacionar, gente. Quando essas ferramentas deviam ajudar a gente a nos aproximar das pessoas, essas ferramentas elas nos distanciam delas. Elas nos levam para longe. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, nesse tempo que eu tenho aqui, para conversar um pouquinho sobre esse negócio de relacionamentos. O que a palavra de Deus fala sobre relacionamentos? Quais são os princípios que precisam orientar o cristão na sua vida de relacionamentos, não só no namoro, no noivado, no casamento, mas nas suas amizades, no relacionamento com as pessoas na faculdade. Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? E a primeira coisa que a gente precisa entender na palavra de Deus é que nós fomos criados para isso, para o relacionamento. Se você olhar bem em Gênesis capítulo 1, que é facinho abrir, é um texto fácil de abrir, que é a primeira página da Bíblia, né? Aí fica fácil. Agora se mandar abrir em Sofonias, aí fica mais difícil. Abre em Sofonias, o pessoal não sabe onde é que é Sofonias, vai procurar no Novo Testamento Sofonias. Mas Gênesis 1 é o texto que você conhece, é o texto que narra a criação do homem. E os versículos 26 e 27 eles são bem interessantes, porque eles vão falar o seguinte: então disse Deus falando, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais que se movem, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os peixes, os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a tradição cristã ensina que nós somos indivíduos que
fomos criados por Deus, à imagem e semelhança de Deus. Aí a pergunta é, raios, como eu com 1,91 m de altura, 116 quilos, posso ser imagem e semelhança de Deus? Como posso eu ser parecido com Deus? Como eu posso ter alguma coisa em mim que seja semelhante ao caráter de Deus? Essa é a grande pergunta de $1 milhão da Bíblia. E aí os estudiosos, eles começaram a estudar sobre essas coisas e chegaram a algumas conclusões. Os teólogos, a turma da teologia começou a estudar sobre esse negócio da imago Dei, a imagem de Deus, e aí começaram a ver de que maneira que essa imagem de Deus se expressa no homem. Aí eles chegaram a uma série de conclusões. A primeira deles é que, por exemplo, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos semelhantes a Deus, porque nós somos seres morais. O homem, ele é um ser moral. Ele tem um senso do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. E esse senso varia de cultura para cultura, de país para país, de nação para nação, mas todo homem tem um senso do que é certo e do que é errado. Não é só o crente que sabe que matar é pecado, ou matar é algo ruim e errado. O indivíduo que não professa fé cristã, ele também fala, não, eu acho que matar é errado. E isso a gente chama de o aspecto moral da imagem de Deus no homem. Ou seja, como todos os homens foram criados por Deus, então todos os homens foram criados com algum senso moral. Todos os homens têm algum senso moral. Então a gente mais ou menos sabe o que é certo e o que é errado. Outro aspecto que os teólogos, a teologia cristã vai dizer que a gente é parecido com Deus, a gente é detentor dessa imagem e semelhança de Deus em nós, é que nós somos seres racionais. Então, se você um dia quiser fazer uma pesquisa, você vai descobrir que dentro da filosofia, especialmente dentro daquele campo que nós chamamos de epistemologia, existe um campo inteiro da filosofia que tenta discernir a mente divina, que tenta entender a racionalidade divina à luz da revelação. Então, porque Deus é um Deus racional, porque Deus é um Deus que é pessoa, que expressa vontade, que expressa emoção, que expressa razão, então nós somos assim também, seres assim. A gente tem emoção, a gente se ira, a gente ama, a gente pensa, a gente tem vontade, a gente tem desejo. Mulher na TPM quer comer chocolate. Então essas coisas, a gente é assim porque fomos criados por Deus. Agora, um terceiro, não tenho tempo para trabalhar todos os elementos aqui da imagem e semelhança de Deus. Um terceiro elemento que fala a respeito da imagem de Deus em nós é exatamente o fato de que nós somos seres relacionais. Porque Deus é um Deus relacional. Deus, ele é uma comunidade. O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são uma comunidade. E visto que Deus é uma comunidade, nós gostamos da comunidade. Visto que Deus ele existe em comunidade, Deus não é um ser isolado em si mesmo, Deus não é um ser em si mesmado, então a gente gosta de compartilhar a nossa vida, a gente gosta de Facebook exatamente por isso, porque esse negócio de ser em si mesmado não dá, a gente quer postar que a gente é feliz, bonito e gente boa no Facebook. E aí a gente gosta de compartilhar a vida. Fomos criados para a coletividade e para a comunidade, para a vida comunitária, porque Deus mesmo é uma comunidade. E é exatamente por isso que a solidão dói. É exatamente por isso que a solidão nos machuca. É exatamente por isso que a solitude nunca é uma coisa confortável para o homem. É engraçado você chegar eu na minha experiência pastoral, é muito engraçado. Tem aquela irmã que chega lá nos seus 30 e tantos, na igreja. Não quero ofender ninguém aqui, tá? Mas aquela irmã que já está lá nos 30 e tantos e não casou ainda. Aí ela chega, ai pastor, está difícil. Ai pastor, esse anseio de querer encontrar alguém, de querer compartilhar a vida, ninguém ensinou ela isso. Ela tem isso porque ela é uma criatura de um Deus que é comunitário, que o próprio Deus, ele se coaduna e se conjuga em Pai, Filho e Espírito Santo. A gente também quer compartilhar a nossa vida. A gente tem esse anseio de querer poder ligar para alguém e falar, como é que foi seu dia? Posso te contar o que está acontecendo na minha vida? Deixa eu compartilhar minha vida com você. Porque nós fomos criados para o relacionamento, para a vida comunitária. Então,
Aquela irmãzinha com 30 e tantos que ainda não casou na igreja chegar, e pastor, está tão difícil arrumar um varão abençoado. Eu falo, como é que é, minha senhora? É um varão abençoado. Eu falo, o que é um varão abençoado, meu irmão? Um varão abençoado para mim é uma vara de bambu grande. O que é um varão abençoado, minha senhora? É um homem de Deus, pastor. E o que é um homem de Deus, minha filha? Pastor, é um homem sério, é um homem que gosta das crianças, é um homem que vai gostar da minha mãe, é um homem que vai ser sensível, é um homem que vai tomar banho todo dia, é um homem que vai trocar o futebol por mim. Aí eu virei para ela e falei, essa raça aí eu acho que está em extinção, viu, minha senhora? Eu acho que você não vai achar. Então, mas de novo, a gente está brincando aqui, mas o que está por trás dessa coisa é exatamente esse senso de que eu gosto e quero, tenho o desejo de me relacionar. Agora, teoria é lindo, né? Teoria é tudo lindo. Agora, me relacionar com os corintianos, velho, não dá. Vou me relacionar com aquele cara que é mala pra caramba, se acha, também já não dá. Por quê? Porque, embora o plano de Deus seja que nós vivamos na comunidade, desfrutemos de comunidade, é exatamente por isso que o próprio Deus trabalhou na história por meio de comunidades. No Antigo Testamento ele trabalha por meio de uma nação, Israel. No Novo Testamento ele trabalha por meio de uma outra comunidade chamada igreja. Então, por quê? Qual que é o segredo de se relacionar, então? Porque agora a gente vive num mundo que não é perfeito. Lá no jardim era lindo, Adão e Eva eles se pegavam, era gostoso, era maravilhoso, era uma beleza. Mas agora o mundo não é perfeito. Nós temos um mundo caído diante de nós, permeado pelo pecado, e a gente desaprendeu, a gente não sabe se relacionar, a gente não tem nenhum modelo que consiga mostrar para nós assim um negócio perfeito. Relacionar é difícil nos nossos dias. Lidar com as nossas diferenças. Aí vivemos a época da tolerância, né? A tolerância, não vamos tolerar todo mundo, porque aí a gente tolera, a gente está aprendendo a se relacionar e tarará, tarará. Eu acho que é muito infantil esse negócio, primeiro porque é uma distorção do conceito de tolerância, porque tolerância em si já pressupõe que existe desavença. A gente fala, vamos tolerar uns aos outros. Para a gente tolerar uns aos outros, a gente pressupõe que a minha contrapartida tem uma opinião diferente da minha. Porque indivíduos que concordam não precisam se tolerar. Indivíduos que pensam igual não se toleram. Só se tolera aqueles que estão em conflito. Só se tolera aqueles que têm uma opinião divergente. Só se tolera aqueles que pensam de maneira diferente. A tolerância tem como pressuposto o conflito. Aí quando a gente fala assim, vamos nos tolerar, em outras palavras a gente está dizendo, vamos manter os nossos conflitos. Porque só se tolera quem tem briga. Só se tolera quem está rachado. Não é esse o padrão de Cristo para nós. Aí a pergunta é, qual que é então o segredo dos princípios que vão reger a gente a se relacionar, a suprir esse anseio que nós temos como indivíduos, como criaturas de Deus, e de maneira que isso não somente abençoe outros, mas também nos abençoe e abençoe o mundo. Então a resposta que eu quero tentar responder com você essa manhã é a resposta que eu acho que está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Abre lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Eu tenho um sério problema com o meu porteiro do meu prédio. O porteiro do meu prédio, Miqueias eu sei que é difícil de achar, então eu vou falando aqui enquanto você acha. Então, o porteiro do meu prédio, ele é um cara, eu não sei, eu acho que ele deve, não sei, ele tem algum problema com as pessoas. Porque o interessante é pensar que ele é um porteiro, né? Ele lida com gente toda hora, todo minuto. Sempre que aparece alguém na porta do prédio, ele tem que atender. E é impressionante como esse indivíduo lá no meu prédio, ele é um cara assim, que não tem a noção da vida. Às vezes o pessoal chega lá para ir na minha casa visitar, eu, minha esposa e tudo mais. O porteiro pergunta: o que é que você está querendo, o que você está fazendo aqui? Assim mesmo. Não, desculpa, eu vim aqui visitar o Isaac. O Isaac da onde? Porque eu descobri que tem 3 Isaacs no meu prédio, né? O Isaac igual o Isaac. Aí tem o Isaac gordo moreno, tem o Isaac loiro alto e tem o Isaac, inclusive, japonês, lá no meu prédio. Então são 3 Isaacs.
Aí eles viram e falam assim: é o pastor. Eu falo: amigo, eu não sei a profissão de nenhum dos Isaques. Fala qual que é aí. É o gordinho altinho, né? O alto, é esse mesmo aí. Tá bom, é o 151. Aí ele liga para mim: Isaac, oi, tem gente aqui na porta embaixo aqui. Quem é? Fulano de tal. Pode liberar. Tá bom, pode liberar mesmo? Pode, meu senhor, pode liberar. Libera mesmo? Libera, meu senhor, pode liberar o homem. Aí o pessoal sobe e falou: que porteiro estranho, pastor, na sua casa. E aí é difícil, né? Porque aí você vai encontrar o cara, em vez de você querer dar bom dia para ele, você quer mandar ele para as cucuias, né? E aí o pessoal trata mal, de graça, os convidados, o pessoal do porteiro. Eu sei que tem porteiro bom, eu estou com a minha experiência de um porteiro bom. E aí a pergunta é: como é que eu vou lidar com essas quebras de relacionamento, com esse gente difícil? E aí o contexto daqui, o texto de Miqueias 6,8 vai responder para nós. Ele diz assim, Miqueias 6,8. Miqueias 6,8 diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Esse texto é o texto que eu mais gosto em todo o Antigo Testamento, porque ele vai mostrar para nós uma coisa que é extremamente importante, que é o que Deus espera do homem. O que Deus espera do homem? A gente gosta desse nosso jeito evangélico de ser, né? A gente acha que Deus espera da gente adoração extravagante, né? Está na moda de falar dos adoradores extravagantes, né? Aqueles adoradores que vão no louvorzão, aí canta, pula, arrepia, mexe isso, mexe aquilo, é um negócio esquisito, assim, que você olha, quem não entende, não sabe do que está acontecendo, olha assim e fala: mano, esse cara é estranho. A gente acha que Deus, ele se move por coisas extraordinárias. Se a gente faz coisas extraordinárias, isso não é exclusividade só do cristão protestante. Você pega o católico, por exemplo, ele vai achar que para mover a mão de Deus, para agradar a Deus, para ser alguém que se relaciona com Deus, ele tem que subir a escadaria do Padre Inciso de joelho. Aí se não é o padre, se não é o católico, é o islâmico. O que ele tem que fazer para agradar a Deus? Tem que explodir alguém. Aí ele agradou a Deus matando os que não são islâmicos. O judeu, o que ele precisa fazer para agradar a Deus? Ele tem que seguir a lei lá, a Torá, os 10 mandamentos, tudo direitinho, porque senão ele não vai agradar a Deus. A gente acha que Deus ele é meio que espectador de espetáculo. Deus ele quer coisas extravagantes de nós. Deus quer coisas mirabolantes. E é exatamente o texto, ele diz exatamente isso, porque se você voltar um pouquinho antes ali, a partir do versículo 6, Israel está perguntando exatamente isso. Como é que nós devemos comparecer diante de Deus? Nós temos que oferecer um holocausto de um ano inteiro. Deixa eu explicar para você o que o texto está dizendo aqui. O holocausto de um ano inteiro é matar um sacrifício por dia. São 365 sacrifícios. É isso que Deus quer de mim. Deus quer de mim um louvorzão psicodélico e um negócio não sei o quê. Não. É o que o profeta vai responder. Não, Deus não quer de você adoração extravagante, coisas exageradas. Deus quer de você, número 1, a prática da justiça. Número 2, o amor, a fidelidade. Número 3, a humildade diante de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. E aí a gente precisa entender bem esses conceitos, porque normalmente quando a gente fala de justiça, a gente pensa normalmente em termos cartesianos e ocidentais. O que é a justiça? Eu tenho um amigo meu que ele é juiz federal. Aí eu sento para trocar uma ideia com ele é juiz federal. Aí eu pergunto para ele: cara, o que é justiça? Aí ele diz, aí ele começa a lucubrar, né? Aí ele vai voltar lá nos gregos, na filosofia grega. Ele vem para Roma para falar do modelo de justiça em Roma. Aí ele dá aquela filosofada enorme e vai dizer: não, porque justiça é dar aquilo que é de direito, é a equidade. Aí filosofa, e eu fico olhando para ele e falo assim: velho, eu não entendi nada. Meu negócio é teologia, porque esse negócio aí que vocês estudam aí eu não entendo nada. E a gente tem essa ideia de que justiça é um conceito abstrato, de que justiça é um negócio que é inatingível. Dentro da filosofia a gente vai chamar isso de um conceito metafísico. Não é isso.
que não é esse tipo de conceito que a Bíblia está levantando aqui, porque quem está falando aqui é um judeu, um oriental, um indivíduo que pensava num paradigma completamente diferente. Justiça no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento, significa reconstrução, reconstruir o que foi destruído, é rejuntar o que está separado, é reformar o que está caído, é reajustar o que está precisando de ajuste. Isso é justiça. A lenda rabínica conta que quando um discípulo de um grande rabi lá em Israel perguntou para ele o que era justiça, o rabi pegou e quebrou um jarro de barro na frente desse aluno e falou: você quer praticar justiça? Quero, mestre. Começa por esse jarro. A sua lição então para as próximas semanas é: reconstrua este jarro quebrado. Justiça no conceito judaico antigo, justiça não é abstrato, justiça é prática. Justiça é fazer e não pensar. Justiça é agir e não filosofar. Enquanto a gente filosofa sobre justiça, o judeu da antiguidade ia fazer a justiça. Por isso que a palavra de Deus fala da prática da justiça, fala da ação de justiça, fala dos agentes de justiça, fala daqueles que praticam a coisa. Justiça não é abstrato, justiça é prático. Então a pergunta que a gente precisa responder: o que isso tem a ver com os nossos relacionamentos? É que se Deus espera de nós a prática da justiça, o amor, a fidelidade e amar, andar humildemente com o nosso Deus, isso significa que Deus espera de nós relacionamentos de justiça, relacionamentos de amor e relacionamentos pautados pela humildade. Então eu pratico a justiça quando eu estou rompido com alguém. Eu falo: cara, me perdoa, eu me arrependo daquilo que fiz contra você e te perdoo por aquilo que você fez contra mim. Vamos andar juntos. A proposta de Deus não é tolerância, é perdão, é reconstrução, é dizer: olha cara, eu quero que você, mais do que você me tolere, eu quero que você me veja como alguém que é teu aliado. E isso daqui hoje em dia a gente não sabe mais fazer, né? Estou casado há pouco tempo, estou aprendendo essa lição agora. Rapaz, eu casei com a Isabela, cada dia que vai passando, eu conheço uma Isabela completamente diferente. Aí vem os atritos, vem os conflitos. E como é difícil chegar para minha esposa e falar assim: amor, eu errei. Me perdoa, vamos reconstruir esse negócio aí. Me perdoa a palavra torta que eu dei, me perdoa. Vamos ter um relacionamento pautado pela justiça, e não é dar o que é de direito, vamos ser indivíduos que vão querer sempre reconstruir quando quebrar alguma coisa. É por isso que Deus ele odeia os rompimentos. É por isso que Deus no Antigo Testamento fala que odeia o divórcio, odeia os inimigos, aqueles que causam contenda entre os irmãos. Porque se Deus ele é um Deus de justiça, Ele espera que os nossos relacionamentos sejam pautados pela justiça. E como é que eu trato um amigo meu com justiça? Aí de maneira muito prática, sabe aquele bullying, face bullying, WhatsApp bullying, aquele negócio que a gente fica falando mal das pessoas pelas costas, essa coisa, essa falta de integridade nos nossos relacionamentos. É isso, gente, que a palavra de Deus está falando. Quando eu ajo intencionalmente em criar culturas, isso não é praticar a justiça na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a prática da justiça é reconstruir, é unir o que está separado, é construir pontes. Então, como é que eu me relaciono num mundo em que está tudo quebrado? Eu me relaciono e busco relacionamentos de justiça. Mas não somente de justiça, o texto vai dizer também que Deus espera de nós que amemos a fidelidade. E aqui é muito interessante, porque essa palavrinha que o Antigo Testamento fala para nós, é uma palavrinha muito interessante. Essa palavrinha aqui, que é traduzida na sua Bíblia por fidelidade, na língua hebraica, ela vai para além da fidelidade. Ela tenta comunicar aquele sentimento, aquele amor que é um amor pactual, que é um amor que não somente queima no coração, arde nos nossos sentimentos e na nossa alma,
mas nos leva e nos motiva a sermos indivíduos compromissados com aquele que é alvo do nosso amor. Então, por exemplo, eu tenho um amor pactual com Isabela. E esse meu amor pactual, no dia que eu falei para ela: olha, Isabela, eu vou colocar essa aliança no teu dedo e eu vou fazer uma aliança com você, isso significa que eu estou decidindo amar você até apesar de você. E você, Isabela, você vai me amar até apesar de mim. Porque hoje em dia a gente não sabe muito o que é amor. Hoje em dia esse negócio de amor é muito subjetivo, é muito romântico. A gente fala de amor como se amor fosse simplesmente um conto de Shakespeare, Romeu e Julieta. Na palavra de Deus, amor é sacrifício. Amor é falar: eu estou com você ainda que aquilo que você faz não seja algo que eu aprove ou goste. Eu amo você ainda mesmo que tenha algumas coisas que eu não acho legal em você. Eu amo você mesmo que às vezes isso me fira. Eu amo você e eu não vou abrir mão de você ainda que as coisas não estejam acontecendo da maneira como eu gostaria que estivessem acontecendo. É por isso que a gente vive numa época, numa geração de relacionamentos descartáveis, porque a gente nunca aprendeu a amar. Porque se amor é permitir-se entrar no sacrifício, quando nossos relacionamentos eles começam a doer um pouquinho, quando o nosso namorado ou a nossa noiva ou o nosso marido ele começa a fazer alguma coisa que a gente já não curte, a nossa tendência é descartar. Só que o amor que a palavra de Deus está falando é o amor compromissado, é o amor pactual, é o amor leal, é o amor que diz respeito àquele amor que fala: eu estou com você apesar de você. Esse é um amor maduro. Isso é maturidade. Você amar. Eu tenho descoberto um monte de defeito da minha esposa Isabela. Ela não é tão defeituosa assim, graças a Deus, mas ela tem uns defeitozinhos lá no caráter dela. Mas isso não muda o meu amor por ela. Aí você deve estar pensando: ah, mas isso é coisa de quem está recém-casado. Não, porque o que sustenta um casamento não é a paixão, não é o fogo. O que sustenta o casamento é a aliança, é o compromisso. É falar: eu vou com você, ainda que isso signifique que eu tenha que pagar o preço por isso. Então, relacionamentos dispostos a pagar preço. Não somente o relacionamento que constrói pontes, que estabelece perdão, um relacionamento que fala de reconstrução, de refazer, de reconstruir. A gente tem aquele relacionamento que fala: eu estou com você e não amo. E finalmente, relacionamentos de humildade. Ande humildemente com o seu Deus. Relacionamentos pautados pela humildade. E esse daqui é onde pega no nosso calcanhar de Aquiles. Porque até quando a gente começa a amar Jesus, a gente começa a entender mesmo a mensagem de Jesus, aí a gente começa a mais ou menos viver isso daqui que eu falei. Agora, esse negócio de ser humilde é embaçado, né? Esse negócio de ser humilde é complicado, porque ser humilde significa reconhecer as nossas fraquezas. Ser humilde significa chegar para um colega da faculdade e falar: cara, eu não entendi, me ensina. Falar isso para o professor, beleza, ele tem PhD. Agora fala para o teu colega na faculdade isso: me ensina. O que ele vai pensar de mim? A gente não gosta de reconhecer as nossas fraquezas. A gente tem dificuldade de admitir as nossas limitações. A gente tem dificuldade de falar: olha, eu preciso de ajuda. A gente sofre calado porque o nosso orgulho não permite que a gente busque ajuda. E aí o que é interessante, além de sofrer, a gente tem o nosso sofrimento potencializado pelo silêncio. Porque a gente é tão orgulhoso que a gente não tem capacidade de falar: eu preciso de você, eu preciso de ajuda, me ajude na minha limitação. Só que isso é coisa de gente humilde. O orgulhoso vai falar: não precisa de nada não, pode deixar. Precisa de ajuda? Não, imagina, estou tranquilo, estou de boa. Então, no dia que a gente conseguir falar isso para os nossos amigos, falar isso para os nossos namorados, falar isso para as nossas noivas, para os nossos esposas, enfim, falar para as pessoas com que a gente se relaciona: olha, me ajuda. Eu quero ser um indivíduo que se relaciona com base na humildade.
tendo coragem de expor as minhas limitações e sendo simpático às limitações daquele com quem eu me relaciono. A gente não tem mais paciência, né, para as limitações das pessoas. A gente não tem. Facebook é legal porque tem o meme gente lenta, né? Odeio gente lenta, não sei o que assim, não sei o que assado, são os memes, né? A gente é assim, a gente odeia gente lenta. Ai, como é lento. Ser simpático à limitação do outro é difícil, né? É complicado. Então, quando os nossos relacionamentos eles são pautados pela justiça que reconstrói, são pautados por um amor que é leal e pactual e vai apesar dele, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que signifique um preço alto a ser pago. E quando os nossos relacionamentos são baseados pela humildade, quando ninguém se acha acima de ninguém, está todo mundo sendo simpático às limitações e não tem vergonha de abrir as suas próprias limitações, aí a gente consegue se relacionar em paz. Aí a gente consegue, essa é a receita bíblica para relacionamentos saudáveis. Essa é a receita bíblica para relacionamentos que me fazem crescer e fazem com que as pessoas com quem nós nos relacionamos cresçam também. Relacionamentos de justiça, relacionamentos de amor e relacionamentos de humildade. Essa é a receita para a gente poder se relacionar no mundo que desaprendeu a se relacionar. Essa é a receita para a gente saber se relacionar num ambiente que é virtual, num ambiente que é ilusório, num ambiente em que a gente tem avatar e não tem mais caráter. A gente não tem mais personalidade, a gente tem selfie. A gente não tem mais alma, a gente tem uma imagem. Então, a receita de Deus para a nossa vida de relacionamentos é: relacione-se com justiça, tratando as pessoas com justiça, reconstruindo o que é quebrado, refazendo o que foi desfeito, reunindo o que foi separado. Relacione-se com amor. Apesar de, eu vou insistir, eu vou à frente. Foi isso que Jesus fez por nós. Apesar desses caras, eu fico pensando no amor que Jesus tem por mim. Eu falo, cara, eu sou um cara tão zoado e Jesus ainda me arruma. É isso. É o amor que ama apesar dele. E finalmente, relacionamentos pautados por humildade. Esse é o desafio. Esse é o modelo e a receita que o Senhor Jesus Cristo nos oferece para que a gente consiga se relacionar com as pessoas por aí. E não somente as pessoas da igreja, não somente o pessoal do trabalho, não somente o pessoal da faculdade, especialmente aqueles que são os mais próximos de nós, nossa família, os nossos amigos mais íntimos, aqueles com quem nós nos relacionamos de maneira mais profunda. Então, faz um desafio de começar a tratar as pessoas na faculdade assim, com justiça, em humildade, com amor. Você vai ver, o pessoal vai olhar, esse cara aí é diferente. Esse cara aí é fora do padrão. Esse cara aí, ele tem um negócio diferente. Isso é fazer a diferença. A gente fala, quer ser um povo que faz a diferença, só que enquanto a gente bota o dedo na cara dos outros, vocês são todos não sei o que, pecador, vai para o inferno, safado. É isso. Relacionamentos de justiça, relacionamentos de amor, relacionamentos de humildade. Abaixa a cabeça, vamos lá. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor dá receita para nós. Obrigado porque o Senhor ensina a gente a se relacionar. E pedimos que o Senhor tenha graça sobre nós, que o Senhor nos ajude a desenvolver relacionamentos maduros, nos ajude a amar as pessoas apesar delas, apesar de nós. Ajude-nos a sermos indivíduos que constroem pontes, que reconstroem o que foi quebrado, compromissados com a justiça. E ajuda-nos, Pai, a sermos indivíduos humildes, capazes de reconhecer as nossas limitações, capazes de expor as nossas dores, as nossas feridas, e sermos simpáticos àqueles que sofrem e que têm limitações,
ao nosso redor. Nos abençoa, faz de nós indivíduos parecidos com teu Filho, que amou, que praticou a justiça e que foi humilde. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Isaac, mais uma vez. Obrigado ao nosso convite. Fique de pé, querido. Vamos dar uma bênção. Os amados que nos visitam hoje, eu quero convidar a ficar conosco aí para almoçarmos juntos aí, ok? Feche seus olhos, baixe a cabeça. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.